E aí, galera, beleza? Hoje a nossa aula vai ser bem interessante. A gente vai estar tratando, né, da interface do CLP da Mitsubishi. Nesse caso, eu estou utilizando o CLP FX5U, ok, como exemplo, tá? Para que vocês possam entender a questão das entradas, das saídas desse CLP, tá? A forma de alimentação, o que que tem, né, de fato na interface desse CLP, beleza? E até hoje tem muita gente que tem dificuldade, a gente percebe, tá, lá onde eu ministro aulas, tá, no grupo MVTech, tem muita gente que tem dificuldade de conseguir entender, tá, a relação das entradas, das saídas, ok, desse dispositivo, tá? Então vamos começar pela parte inicial aqui, onde a gente tem, tá, essas duas letras aqui, ó, o L e o N, tá? Significa que esse CLP aqui, ele é de corrente alternada, ok? E ele possui, tá, uma tensão de trabalho de 127 a 220. E é interessante, tá, prestar atenção que a letra, ela está centralizada, ok? A esse borne aqui, esse parafuso, ok? Se a gente for analisar, a gente tem um borne aqui, ó, que é esse terra, ele está alocado centralizado. A gente pode até pegar essa faixa aqui ó, do meio, esse plástico aqui do meio, como base para indicação de que o meu terra é esse conector aqui acima, ok? Então é interessante a gente pegar isso como base. Se a gente for na letra ao lado, tá? Que é o S barra S, que no caso é o nosso comum, tá? É onde a gente vai fazer a configuração se ele vai trabalhar em NPN ou PNP. A gente pega esse S também, ele está alocado bem no centro. E esse plástico aqui, ó, ele está indo em direção a esse borne aqui, a esse parafuso. Ou seja, o conector S barra S é exatamente esse parafuso. Então é isso que eu vejo mais de dificuldade em relação a diagnosticar e verificar a questão de qual borne é cada palavra aqui, ok? Se a gente for ver esse outro aqui, a gente tem um ponto, tá? Ou seja, o ponto está relacionado a esse parafuso aqui. O ponto significa que esse borne aqui ele está em vazio, ele não está servindo para nada nesse momento. Então aqui a gente vai ter, ó, por exemplo, 0,24, 0,24, ok? Ou seja, aqui a gente tem uma fonte interna do nosso próprio CLP, onde ele disponibiliza dois 0 volts para a gente, tá? Dois sinais negativos e dois sinais positivos. Ou seja, ó, o meu zero, tá? Ele está indicando que é esse borne aqui acima, como esse outro zero também, ó, o borne acima. E os dois 24 volts, tá? São os bornes aqui abaixo, ok? E aí em sequência, tá? A gente começa a referência das entradas digitais, tá? A gente tem X0, ou seja, aqui, ó, olha, meu X0 está centralizado, então significa que meu X0 é exatamente esse borne aqui, ok? E aí a gente vai ter, ó, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, entendeu? A gente vai até o borne 32, ou seja, a gente tem essa quantidade, tá, de entradas digitais. Então essa aqui é a configuração, tá, dessa parte superior do nosso CLP, onde a gente viu a parte de alimentação, o comum desse CLP, tá, uma fonte que ele disponibiliza, tá, duas saídas, tanto positiva como negativa, e as faixas de entrada, tá, desse dispositivo, ok? Aqui no nosso painel, tá, nessa área aqui, a gente pode ver que cada entrada digital, tá, tem a sua numeração, tá, e essa numeração ela tem um LED, ok? Se a gente for chegar bem mais próximo aqui da tela, a gente vê esse LED meio que oculto, tá? Ele está acima do número, ou seja, se a entrada digital estiver ativa, vai acender um LED indicando que está chegando um sinal, tá, de tensão, sendo positiva ou negativa. Isso vai depender de como você configurou, tá, o seu CLP, se for para sinal NPN ou PNP. Ok? Aqui ele me dá alguns itens, tá? Alguns LEDs de indicação, power, né? Significa que meu CLP tá ligado. O ERR, que é de erro, né? Se houver algum erro, tá? No sistema do CLP. Esse PRUN, né? Se ele está rodando. E o BAT, né? Que é da bateria. Ou seja, se a minha bateria do meu CLP interno, que é aquela bateria que armazena todos os dados para que ele não perca a referência, tá? Todos os dados que foi gravado estiver ruim, ele vai sinalizar com esse LED aqui e aí vai significar que está no tempo, tá? Está no horário de você fazer a troca dessa bateria, senão você vai perder todos os seus arquivos. E se caso você perder, você tem que ter um backup salvo, tá? Para que a sua máquina volte a funcionar. Aqui a gente tem um conector Ethernet,
que é exatamente onde a gente faz a conexão para descarregar, né, fazer download ou upload, tá, dos arquivos para esse CLP. Mas aqui a gente também pode fazer uma comunicação CC-Link, tá, que é onde a gente vai se comunicar através de outros dispositivos, ok? Deixa eu desconectar aqui. Aqui ao lado, tá, a gente tem, tá, nesses conectores aqui, entradas analógicas para digitais e de digitais para analógico. Então aqui a gente consegue, tá, a gente tem essas entradas dedicadas para sinal analógico, tá, do nosso CLP. Aqui ao lado a gente tem a entrada do SD card, né, onde, tá, a gente pode inserir um cartão aqui para ficar armazenando dados, como se fosse backup, alguma coisa do tipo, dados do CLP, ok? Aqui a gente tem uma chave, tá, stop, run e reset, ok? Onde, se ele tiver em stop, tá, o meu processo ele não fica rodando. Por exemplo, aqui, ó, nesse momento ele tá com a setinha virada para cima, ou seja, ele tá em run, então o meu CLP está rodando. Se eu colocar minha chave centralizada, que é no stop, o meu CLP ele para, ó, então ele para de processar, ok? Então é para isso que serve. E esse reset é caso se tiver algum erro, tá, no sistema, você reseta o seu CLP e bota para modo run, então ele volta a funcionar novamente, ok? Aqui a gente tem essa chavezinha que você não precisa ficar alterando, tá? Isso aqui tem mais detalhes lá no próprio manual do dispositivo, ok? E aqui a gente tem os bornes de conexão para conexão RS485. A gente pode até ver aqui, ó, que ele já indica pra gente que existe uma comunicação RS485, ou seja, é através desses bornes aqui que a gente faz essa comunicação, ok? Aqui na parte inferior, tá, desse CLP, a gente tem as saídas, tá, desse CLP, ou seja, esse CLP ele é do tipo relé, a saída dele é tipo relé. Como é que funciona o tipo relé? É contato seco, ok? O que entra nesse CLP é o que sai. Por exemplo, ele tem um conjunto, tá, de comuns que a gente pode ver analisando aqui, ó, com, né? A gente tem com 1, com 2, com 3 e assim sucessivamente, tá? Ou seja, cada com desse aqui é um comum, tá, para a saída, tá, digital desse dispositivo, que é saída relé. Ou seja, o que eu alimentar no comum desse dispositivo aqui, ele vai determinar até a minha saída Y3. Então, ou seja, se eu colocar, por exemplo, 24 volts nesse comum aqui, ok? Ele vai sair 24 no Y0, Y1, Y2, Y3. Nesse outro aqui, no com 1, aqui, se eu alimentar ele com negativo, eu vou ter saídas negativas no Y4, 5, 6 e 7. Se eu colocar uma tensão alternada, por exemplo, no com 2, eu vou ter uma tensão alternada, por exemplo, 127, em Y10, 11, 12 e 13. E assim sucessivamente. Ou seja, a gente pode perceber que, tá, a gente tem diversos com, e cada com desse, que é um comum para uma determinada quantidade de saída do meu CLP, a gente pode trabalhar com a tensão que a gente desejar. Lembrando, tá, que existe o limite de corrente de trabalho. Isso aí você consegue ver no manual do dispositivo qual é o limite de corrente, ok? E aí o critério também em referente às saídas, tá, e os com, a gente pode determinar dessa forma. Se a gente for perceber, ó, o Y0, o meio dele está centralizado nesse borne, ou seja, o borne Y0 é exatamente esse. O com, ó, o meio do com está nesse plástico aqui, ou seja, ele está indicando que o meu com, que é o meu com 0, né, ele está indicando que é esse borne aqui. Então a gente sempre vai fazendo essa sequência. Outra coisa que a gente pode pegar como base, tá, é que, por exemplo, as letras ou números que estão na parte superior sempre vão ser dedicadas aos bornes superiores. E os que estão inferior sempre vão ser indicados para os bornes inferiores, tá? Beleza, galera? Então, dessa forma aqui eu mostrei para vocês como é que a gente verifica tais entradas, tá, desse dispositivo, algumas coisas relacionadas à interface, tá, desse CLP. Muita gente tem dificuldade e hoje eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês, beleza, galera? Então, para quem gostou, já deixa aquele like, compartilha, tamo junto, é nóis.